Opa galera, mais um vídeo aqui no canal do Donan e hoje eu tô aqui para falar sobre mais uma derrota, né, e grande derrota do futebol brasileiro, né, dessa cultura atrasada, ultrapassada de resultadismo, de imediatismo, de pressão exagerada, barra doentia em alguns momentos, isso tudo levando o pedido de demissão do Ariel Holan dos Santos, né, acabou de chegar, chegou em fevereiro, já pediu demissão. Eu tô aqui para falar um pouco dessa cultura que tá equivocada, que tá levando o futebol brasileiro lá para baixo no seu nível, até do ponto de vista de mercado, né, de conseguir atrair profissionais de mais qualidade vindo aqui para o país. Isso afasta muitos deles daqui, isso já está mais do que provado. Então o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Contexto do Santos, do futebol brasileiro e o que a gente tem que fazer para tentar melhorar nos próximos anos aqui, na minha opinião. Então com isso eu já peço para você dar o seu like, para vir nos comentários dando a sua opinião, dando sugestão de próximos vídeos aqui e se inscreve no canal, te peço humildemente, ativa o sininho, compartilha esse link aqui por todos os grupos e vamos pro conteúdo. Seguinte, né, o Ariel Holan chegou como um técnico de boas ideias, um técnico que fez um grande trabalho independente, foi campeão do Sul-Americana, né, que fez um bom trabalho no Chile nessa última temporada e um técnico que acho que poderia fazer um intercâmbio benéfico do ponto de vista de conteúdo, de qualidade, ia ser enriquecedor essa troca, né? Como a gente já viu, por exemplo, o Jorge Jesus entregando isso aqui, o Sampaoli também em alguns momentos, né, do ponto de vista tático, seria de fato enriquecedor para o futebol brasileiro, só que acabou não dando certo. E por que não deu certo? E por que praticamente 2 meses depois da chegada dele, ele já pediu o boné, né? Viu que o barco estava afundando. Primeiro, um ponto importante é a gente analisar como o Santos jogava futebol, do ponto de vista tático, de ideias, com o Cuca, que era uma forma completamente diferente. O Cuca até conseguiu ir a uma final de Libertadores, até de uma maneira mais surpreendente, mas pensando o futebol de uma maneira bem diferente do Ariel Holan. A gente viu um time com perseguições individuais, um time que tinha muita dificuldade, né, na sua criação, na sua construção, que em vários momentos ele era muito dependente até do individualismo do Marinho, né, dessa individualidade do Marinho, dessa individualidade do próprio Soteldo. E aí você contrata um Ariel Holan para ser o substituto do Cuca, que pensa futebol de maneira diferente, que gosta de um jogo posicional, de um jogo mais elaborado, de troca de passes, de tentar envolver o adversário, né, de um jogo mais marcado por zonas ali no campo, né? Então, assim, se você já vem para uma ruptura de filosofia de jogo, de padrão, de modelo, você tem que ter paciência para isso funcionar. Você tem que ter paciência para o técnico conseguir, com a continuidade, com a sequência de trabalho, moldar a equipe, o padrão da equipe da forma que ele deseja, né? Equilibrar a equipe. Isso é algo que os torcedores brasileiros precisam entender. O técnico não é um Harry Potter. O técnico não é um mágico que vai chegar ali com a sua varinha ou vai estar lá jogando FIFA e vai organizar a sua equipe. Não. Isso acontece até em futebol europeu. Vou dar um exemplo aqui que não me lembro de ter acontecido. Mas pense que o seu time antes tem o José Mourinho como técnico. Enxerga o futebol de uma maneira. Costuma praticar futebol de uma maneira. E aí teu time, para substituir o Mourinho, contrata o Guardiola. Vai precisar de tempo. Vai precisar de tempo. A diferença é que lá, se tem mais capacidade de investimento, você tem uma estrutura que funciona melhor, você não tem tantos problemas como a gente vê aqui no futebol brasileiro. Mas do ponto de vista tático, não vai ser da noite para o dia que o time vai se adaptar ao Pep Guardiola, né? Vai precisar dar essa sequência. Então essa ruptura ela é muito importante. Eu acho que alguns torcedores do Santos, principalmente organizada, né, que acabam sabotando o clube, não entenderam isso. Grande parte da torcida do Santos puxou até a hashtag hoje no Twitter de Fica Holan, porque gostaria de ver o trabalho dele com mais tempo, que eu acho também que poderia render frutos. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante é que o Santos não entregou nada para o Ariel Holan. Passou um recado para o mercado aqui, ó. Estou contratando um técnico com boas ideias, hein? Um técnico gringo. Acho que esse cara aqui vai fazer o Santos jogar da maneira que a gente deseja, um estilo ofensivo, né? Tá no DNA do Santos isso. Só que não entregou nada para ele, só entregou problema, só entregou bucha, só entregou rojão no peito do técnico. Vamos analisar. O Santos tem problemas financeiros, o Santos tem salários atrasados nesse momento, complica qualquer trabalho.
O Santos não tinha capacidade financeira de investir e contratar em ninguém. O Santos tinha um ban por conta de uma dívida ali do Soteldo, né, com a Chipato, que não conseguia contratar ninguém, ou seja, não podia nem contratar ninguém se quisesse. Aliado a isso, a uma estrutura que já é muito complicada, que puxa qualquer projeto para baixo, né, o Santos perdeu 3 titulares importantíssimos da última temporada. Qualquer time que perdesse jogadores que o Santos perdeu, titulares, ia sentir. Não tem como. Ainda mais se não tem a capacidade de contratar, de substituir esses jogadores. Perdeu o Lucas Veríssimo, que era um dos melhores zagueiros do continente. Perdeu o Soteldo, que era também um dos melhores pontas, atacantes, né, ali do nosso continente. Foi pro Toronto, vai jogar MLS. Um jogador que desequilibrava claramente. E o Pituca, que era um equilíbrio para esse meio de campo também do Santos. Então, assim, é difícil, dentro de uma estrutura tão viciada, com tantos problemas de parte financeira, e sem a possibilidade de contratar, sem dinheiro, com salário atrasado, você pedir que o técnico seja um mágico, que o técnico consiga ultrapassar todos os obstáculos e seja praticamente Jesus Cristo, um milagreiro. Não vai acontecer. O torcedor tem que entender isso, né? E ainda teve o ato lamentável. Eu não tenho informação se ele tinha bom relacionamento ali com o grupo de jogadores, mas teve o ato lamentável do Marinho, principal jogador do Santos, rei da América, o melhor jogador da equipe, que fez biquinho, deu uma de estrela, porque não gostou de ser substituído. O mesmo Marinho que só conseguiu, né, estrear em abril, o mesmo Marinho que teve Covid, que teve lesão, e às vezes ali o Ariel Roland só queria preservá-lo, para ele não estar no seu ponto ideal na parte física. Então isso tudo vai minando o trabalho internamente. Seja no vestiário, seja no recado que se passa para a imprensa, seja internamente com direção. Então, assim, não adianta o dirigente vir pensando, vou contratar um bom técnico aqui. Mas se você não entregar a mínima possibilidade de um bom trabalho, uma gestão profissional, com salário em dia, com respaldo, né, com convicção na ideia do treinador, com a possibilidade de contratar até jogadores que possam fazer com que o time enriqueça tecnicamente, que se adapte ao novo estilo de jogo, não adianta. Não tem milagreiro. A gente não está falando de PlayStation, a gente está falando de FIFA, a gente está falando de vida real. Está falando de uma coisa que tem gestão de humanos, a gente está falando de um ambiente profissional e competitivo. E a gente está afundado em um ambiente completamente amador aqui no futebol brasileiro. Então tudo isso puxou para baixo. E aí vem um completo absurdo, né? Bandidos, que quem faz isso para mim é bandido, covardes, jogando rojão, né, na frente da casa do Ariel Roland. Pressionando o Ariel Roland como se ele fosse o culpado pelo Santos ter perdido, né, aí pro Corinthians, pelo Santos, né, ter perdido na estreia da Libertadores. A culpa é do técnico, né? A culpa é do grupo de jogadores que está lá trabalhando de maneira profissional, né? Aí é fácil uma covardia como essa, né? Você pressionar, você deixar o técnico com medo, que ele já teve um problema assim no Independente, e passar um recado que ele não vai ter paz. Porque parte da torcida não consegue entender o que está acontecendo dentro do clube. Ou não quer entender, né? Tem isso também. Ou não quer entender. Ou tá ali para sabotar mesmo e para aparecer. Então, assim, o que já era difícil com tantos problemas, se tornou completamente insustentável. Eu acho que ele tá certo em pedir o boné. Porque ele vem para um projeto, para tentar formar um projeto, e o clube não entregou o mínimo para ele. Pelo contrário, só entregou bomba, só entregou problema. Parte da torcida vai para uma questão de violência, o que não é legal, né? O Santos vem jogando aí três jogos aí pelo menos por semana, 2 jogos por semana, e ele sem reforço, e ele com tantos problemas para administrar, e ele com pouco tempo para treinar. Nada disso foi levado em consideração quando parte da torcida vai pressionar ônibus de jogador, quando parte da torcida de maneira patética coloca que o tetra é obrigação. Tetra de Libertadores é obrigação, com tantos problemas assim do Santos, com perda de jogador importante que saiu, sem a possibilidade de contratar, sem dinheiro, com salários atrasados, com um grupo jovem. O tetra é obrigação. Um cara que faz isso, ou tem que botar ele para ser o técnico do Santos, porque ele deve ser um milagreiro, ou assim, é para desistir, gente. O que vocês querem do futebol brasileiro, quem faz isso? Coitada da instituição do Santos, uma instituição tão linda, com uma história magnífica do futebol brasileiro. Uma torcida tão apaixonada. Eu sei que grande parte da torcida concorda comigo, gostaria de ver um pouco mais do Ariel Roland, mas o recado é péssimo. Mais um técnico estrangeiro que vem pra cá
e acaba sendo moído por uma cultura atrasada, ultrapassada de se pensar futebol. Isso aqui não é profissional. Não se entrega o mínimo profissional trabalhar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, em nenhuma esfera profissional do planeta. Então, assim, ou se muda a filosofia, ou se organiza a casa, e aí se dá condições para o técnico fazer um bom trabalho, e aí julgar em cima disso, ou a gente está perdido. Não adianta vir com um discursinho pronto, com um discursinho bonitinho, eu vou contratar um técnico gringo aqui que vai fazer esse time jogar, igual o Flamengo do Jorge Jesus. Não adianta. Não adianta. Se o Flamengo não tivesse a organização naquela época, capacidade de investimento, bons jogadores, ter dado um respaldo para o Jorge Jesus, o Flamengo não tinha conquistado tudo que conquistou, mesmo com a competência dele. Então, assim, Aurélio Roland era um cara competente, um cara que poderia ter feito um bom trabalho no Santos. Infelizmente, ele acaba deixando por conta de tantos problemas aí que a gente tem visto dentro do clube, por conta, mais uma vez, de torcedores, entre aspas, que acabam pressionando e ameaçando até fisicamente um técnico que, coitado, ele é o último ali dos culpados de tudo que está acontecendo no Santos. O vídeo de hoje é sobre isso, foi até um desabafo um pouco maior, mas acho que é necessário. Se concorda comigo, vem no like, vem nos comentários, compartilha esse link aí por toda a internet, por todos os grupos. Te peço humildemente também para se inscrever no canal e ativar o sininho, e tratem bem o Santos, não só o Santos, né? Tratem bem os clubes brasileiros, né? Vamos organizar a casa e respeitar a história desses clubes e também conseguir explorar da melhor maneira possível o potencial da marca desses clubes. Uma grande derrota para o futebol brasileiro. Mais uma. Até quando?